Essa arquitetura empregada no projeto de CPUs pelos fabricantes de PCs possui instruções com tamanho variável. Só dois acertaram, né? Essa aqui. Vamos lá para a próxima. A arquitetura RISC possui um conjunto de instruções simples que são executadas em vários ciclos de relógio. Aqui é falsa, né, pessoal? O que que tá errado aqui? Quem é que acertou aqui, pessoal? O que tem de errado nessa afirmação aqui? A RISC, né, é executada em um único ciclo de clock, né? Não em vários, né? Em vários é a CISC, tá? Então aqui muitos erraram, né? Este componente é responsável pela realização dos cálculos e aritméticos. Então aqui, né, unidade lógica e aritmética, né? Lembre que esse componente aqui, né, é o responsável pelos cálculos lógicos e aritméticos, né? Então, lógicos, né, são as operações, né, AND, OR, NOT, né, enfim, e as operações aritméticas, né, desde as mais básicas até as mais complexas, né? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todas as demais, tá? Então, aqui vocês têm que preencher agora, tá? É a arquitetura de CPUs usada nos dias atuais, sendo geralmente projetada por CPUs com recursos internos RISC.
É R pelo acento? É a arquitetura híbrida, né? Então lembra que é a arquitetura usada nos dias atuais, né? Hoje, o projeto dos processadores que nós temos, né, os nossos computadores, mescla, né, tanto a arquitetura CISC quanto a arquitetura RISC, tá? Então, apenas um de vocês acertou essa resposta. É o dispositivo mais complexo da CPU. Esse dispositivo controla a ação da unidade lógica. Então, aqui é a nossa unidade de controle, né? É um dispositivo mais complexo aqui da nossa CPU, né? Então, ele faz várias coisas e além dessas outras tarefas, ainda tem a tarefa, né, a incumbência de controlar a unidade lógica. Então, ele só faz o controle, não que ele faça o processamento, né? O processamento quem vai fazer é a unidade de lógica aritmética. Mas o controle, todo o controle interno aí do que ela vai fazer, cabe então à unidade de controle. Então, aqui vários acertaram, né? Dessa vez. No controle programado no hardware, a instrução de máquina buscada é imediatamente executada por hardware. Verdadeira aqui, né, pessoal? Já que lembrem que sempre que é feito essa comparação do hardware e software, né, quando a execução é a nível de hardware, geralmente vai ser mais rápido do que a nível de software, né? Então, a nível de software tem muita perda ali do processo ali da, da própria complexidade do software, né? Enfim, do código, né? Então, acaba tendo uma perda bem significativa. Então, a nível de hardware, quando é executado direto com hardware, acaba sendo um pouco mais rápido, tá? Então, aqui, verdadeiro. O registrador de instrução, né, o RI, tem a função específica de armazenar a instrução a ser executada na CPU.
verdadeira, né, pessoal? Então, o registrador de instrução vai, né, armazenar a instrução. Lembre da diferença, né, do registrador de instrução para o contador de instrução, tá? Então, o registrador de instrução armazena a instrução, né, e o contador de instrução aponta, né, para o endereço da próxima instrução. Lembre desses dois detalhezinhos aí importantes. A arquitetura RISC faz uso do pipeline e são executados pelo hardware. Verdadeira, né, pessoal? Então, aqui vários acertaram, né? Então, a arquitetura RISC, né, faz um uso intenso, né, do pipeline, né? E que era o pipeline, né? A quebra do ciclo, né, a quebra do ciclo da instrução em estágios dependentes, né, um do outro, né? Nós vimos até, vocês também acompanharam aquele vídeo, né, que eu coloquei para vocês, que facilitava, né, essa explicação, né, do processo de lavagem da máquina, né, de roupa, né. Enfim, tinha outros exemplos também, tinha do bife, né, também, que é do processo para fazer um bife, né, das etapas. Então, aqui o pipeline ele quebra, né, a instrução em vários ciclos independentes um do outro, e como é executado em de hardware, né, já que também, né, o RISC ele é um conjunto de instruções reduzidas, acaba sendo mais rápido, né, em comparação à arquitetura CISC. É o cérebro da computação. E essa aqui é bem barbadinha, né? O cérebro do sistema de computação, né, é o processador, né? Nós vimos lá nos componentes do computador e novamente aqui, né, no próprio material dos de processadores eu comentei mais uma vez, né? Então aqui processador que vai, né, ter inteligência, né, para realizar, né, comandar, né, todo o sistema de computação, tá? Então muitos eu vi que marcaram aqui placa-mãe, né? A placa-mãe, na verdade, só interliga, né? Vai fazer interligação dos componentes, né? E todos os demais componentes ao processador, né? Tá? Então, aqui, resposta correta, né? CPU, né? Nosso processador. São exemplos de componentes da função de controle. RI, REM, RD, o C, relógio, né? O clock, CI e o DI.
Aqui é uma pegadinha, né? O que está errado ali é o registrador do tipo acumulador, né? Esse componente faz parte da função de processamento, junto com a ULA, tá? E não da função de controle. Todos os demais, eles estão corretos, tá? Então, aqui, muitos caíram e colocaram verdadeiro, mas a resposta é falsa. Qual é o errado que eu não entendi muito bem? O errado é o registrador do tipo acumulador, aqui, o ACC. Faz parte da função de processamento, junto com a ULA. Tá? Lembre que na função de processamento são basicamente esses dois componentes, né? A ULA, que é o, né, o principal, né? E o ACC, né, o registrador e acumulador. Tá? Os demais componentes fazem parte da função de controle. Então aqui era uma pegadinha, certo? Então resposta falsa. A arquitetura CISC faz pouco ou nenhum uso de pipeline. E a complexidade está no microprograma, né? Então aqui verdadeira, né, pessoal? A arquitetura CISC praticamente não faz uso do pipeline, né? No paralelismo de instruções. E a complexidade está no a nível aqui de software, né, no código. Né? Aí a gente tinha comentado, né, da diferença entre controle no hardware e controle a nível de software, né? Então, a nível de software, por, né, ser um pouco mais lento, então a CISC, né, tem, além de ser, né, um conjunto de instruções complexas, ela é um pouco mais lenta, né, já que também o controle aqui é nível de software, né, de código, microcódigo. Tá? Então, aqui, verdadeiro. A última questão. No controle por hardware, a interpretação e as etapas do ciclo de instrução são realizadas. Aqui, falso, né, pessoal? De novo, uma pegadinha, né? Aí sim nós vimos, né? Então, no controle por hardware, a interpretação e as etapas do ciclo são realizadas por hardware, né? Nível de hardware, né? Já, o próprio nome está falando, controle por hardware, e não por microprograma, né? Microprograma é microcódigo, né? E microcódigo, né, é software, tá? Então, aqui, de novo, uma pegadinha, muitos acabaram caindo, né? A maioria ainda acertou essa aqui, tá? Então, tem que ficar atento a esses detalhes, certo? Manuela em terceiro, Carlos em segundo e Beatriz ficou em primeiro, né? Novamente, né? Mas quantas vezes já ficou em primeira três? Parabéns de novo.
Certo, pessoal? Alguém tem uma dúvida aqui do Kahoot? Certo, Três, tem nada. Tá, deixa eu só então avançar aqui. Só tirar daqui. Ah, eu tinha mandado para vocês, né, os exercícios de CPU. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, né? Estavam lá no Moodle. Tá? Então, a primeira lista aqui tinha 10 questões, né? 9 de responder e uma de relacionar as colunas, tá? E aí depois tinha essa aqui, que era mais específica aqui das arquiteturas de computadores, tá? Que daí é todas de múltipla escolha, né? De marcar. Tá? Então, alguém chegou a fazer? Nós corrigirmos ou até mesmo então fazermos agora. Tá, então vamos começar, né? Eu não vou não vou fazer as descritivas, né? Que daí fica para vocês, né? Basicamente é só olhar no material, tá? Então as de marcar que são mais rápidas, né? Deixa eu só pegar aqui o arquivo do Word. Então tá, pessoal. Questão número 10 aqui, da primeira lista dos exercícios de processadores. Em relação às funções básicas da CPU e alguns de seus dispositivos, associe-os com as a seguir. Então, temos 7, né, entre funções e componentes, e aqui temos, né, os respectivos, as suas respectivas características. Né? Então, a primeira, busca da estrutura executada, interpretação das ações e geração dos sinais de controle. Para a execução propriamente dita, a instrução identificada. Qual que é essa? Abra o microfone, tá, para falar, porque eu não estou olhando aqui. Função de controle, tá. Isso aí, correto. Tá, então aqui a primeira, número 2. Executar uma ação que produz algum tipo de resultado na saída, né? Qual que é essa, pessoal? Exatamente, isso aí, Três. Função de processamento, né? Então aqui número 1. Tem a função específica de armazenar a instrução a ser executada pela CPU. RI, né? Exatamente. Assim nós vimos no Kahoot, né? Registrador de instrução. Tem como função específica armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada. CI. Isso aí. É o nosso contador de instrução, né? Ou também muitas vezes chamado de PC, Counter. É o dispositivo usado para identificar as operações a serem realizadas. DI, né? Nosso decodificador de instrução, né? Então aqui número 5. Responsável para a realização dos cálculos lógicos e aritméticos, também vimos agora há pouco, né? No Kahoot. A ULA, né? E
A última, né, obviamente, a que está sobrando, né, é o dispositivo mais complexo da CPU. Esse dispositivo controla a ação da unidade lógica aritmética. Também vimos, né, no Kahoot. Então, aqui é a nossa unidade de controle, tá? Certo? Tem alguma dúvida aqui? As demais questões aqui né, de escrever, alguém chegou a fazer, então, já fizeram, né, ou fizeram alguma? Tem alguma dúvida? Tá, basicamente, como eu comentei, né, olhar no material, né, e responder, tá? Não tem muito mistério, certo? Então, vamos passar para a próxima lista, né? A lista mais específica aqui de questões das arquiteturas CISC e RISC, tá? Então, a número 1. Em relação às arquiteturas de computadores RISC e CISC, assinale a alternativa correta. A arquitetura RISC precisa de vários ciclos de processamento para processar uma instrução? Tá certo ou errado isso aí, pessoal? Que nós vimos agora há pouco no Kahoot. Errada, né? Porque a RISC é um ciclo, né, de processamento, tá? Letra B. A arquitetura CISC consegue processar uma instrução com um único ciclo de processamento? Errado também, né? Obviamente tá trocado aqui, né? Então a CISC é com vários ciclos, né? Porque é um conjunto complexo, né? Letra C. Processadores que processam instruções reduzidas costumam ser mais rápidos que processadores que processam instruções mais complexas, já que essas precisam de vários ciclos para serem processados. E essa aqui é a letra C que vocês acham? Tá correto, né? Então aqui é a resposta correta é a letra C. Mas vamos ver também as demais aqui. Vou marcar aqui, ó. Então letra C é o correto. Vamos ver as outras. Letra D. Atualmente, os processadores são híbridos, isto é, eles têm parte CISC para processar instruções reduzidas com vários ciclos de processamento e parte RISC para processar instruções complexas com um único ciclo de processamento. O que está errado aqui? Está trocado, né? Aqui o CISC processar instruções complexas, né? E o RISC para processar instruções reduzidas, então está trocado. Então por isso que essa aqui está errada. Letra E, na arquitetura CISC, o controle é embutido no próprio hardware, né? Hardware, não, né? Não. Aqui é a arquitetura RISC, né? Que o controle é no hardware, né? A arquitetura CISC é o controle a nível de software, né? Microcódigo, microprograma. Então, correta a letra C. Tá? Então, a 1 é isso aí. Vamos para a 2. Em relação às arquiteturas de computadores RISC e CISC, assinale a alternativa incorreta, tá? Agora é incorreta. Na arquitetura RISC, o tamanho da palavra é fixo. O que vocês acham? Correto, né? Aqui está correto, tamanho fixo, né? Letra B. Na arquitetura RISC, ocorre o paralelismo de instruções, sendo, portanto, altamente paralisada. Letra B, o que vocês acham? Certo, né? Paralelismo de instruções ou pipeline, né? Então, por isso ela vai ser altamente paralisada. Letra C. A arquitetura RISC é usada em dispositivos embarcados, como, por exemplo, smartphones com sistema Android, sistema iOS, tablets, smart TVs e etc. E o que vocês acham dessa? A letra C.
Correta, né? Letra D. A arquitetura RISC, por necessitar de mais ciclos de clock, é preciso um hardware mais robusto e, consequentemente, maior custo? É errada, né? Então, essa aqui que é incorreta, né? Porque eu preciso de um único ciclo de clock, né? Aqui precisa de vários e a CISC. E, além disso, na arquitetura RISC eu preciso, né, de um hardware mais simples, não precisa ser um hardware tão complexo, né, tão robusto. Então, é um hardware mais barato. Tá? Já a CISC precisa de um hardware mais poderoso, né, mais caro, né? Então, aqui é incorreto, nós já sabemos que é a letra D. Tá? Vamos ver também aí. A arquitetura CISC é usada em computadores de mesa, laptops e em alguns videogames mais modernos, pois precisa de maior poder de processamento para processar gráficos, cálculos e jogos pesados. Correto, né? Então, a CISC justamente, né, é um conjunto de instruções complexas, então vai necessitar, né, de um maior poder aí de hardware, né, um hardware mais complexo para poder, né, processar cálculos, jogos pesados, né? Sim, e até mesmo a questão da interface gráfica, né? No jogo, né? Com, né, toda a parte gráfica do jogo, né? Que pesa bastante. Tá, então, aqui, questão 2 de letra D. Questão 3. Em relação às arquiteturas de computadores RISC e CISC e suas principais características, relacionamos com as a seguir. Essa arquitetura é fracamente paralelizada, a execução das instruções ocorre de forma sequencial. Então, aqui a primeira, CISC, né? Fracamente paralisada, né? Quer dizer que praticamente não faz uso do pipeline, né? Essa arquitetura necessita de menos ciclo de clock. Qual que é essa? Menos ciclo de clock, né? A RISC. Nessa arquitetura, o tamanho da palavra é variável. CISC, né? Nessa arquitetura, o tamanho da palavra é fixo. RISC. Essa arquitetura usa mais memória RAM e menos registradores. Qual que é essa, pessoal? Essa aqui já precisa pensar um pouco mais, né? O que vocês acham que é essa aí? CISC, né? Correto, né? Porque aqui eu preciso usar memória RAM que tem a capacidade de armazenamento maior que registradores, né? Já que o meu conjunto de instruções é complexo, então eu preciso estar toda hora acessando, né, uma memória que consiga armazenar mais dados, né? Então aqui é a CISC. Essa arquitetura é altamente paralisada, vimos agora há pouco, altamente paralisada, e é o RISC, né? Que faz uso intenso aí do pipeline, né? Nessa arquitetura, o controle do processador é embutido no próprio hardware, né? Hardwired. E que é essa? Vimos também agora há pouco, RISC, né? Nessa arquitetura, o controle do processador é realizado por micrograma, né? Microcódigo. Também já tínhamos visto. O que é essa? CISC, tá? Isso aí. Tá? Então, a sequência ficou 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Tá? Certo? Questão 4. Em relação às arquiteturas de computadores RISC e CISC e suas principais características, analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. Máquina CISC, então a primeira sentença, né? Máquina CISC possui um conjunto de instruções grande, de tamanho variáveis, com formatos complexos. O que vocês acham da primeira sentença?
verdadeira, né? Então aqui, eu vou botar aqui, só para nós destacar, né? Então a 1 aqui já está correta. O problema básico, a sentença 2. O problema básico máquina CISC é que um conjunto pequeno de instruções complexas torna o sistema consideravelmente mais lento. O que vocês acham dessa? Falsa? Por que é falsa? Olha só, lembra que o ASSIS tem um conjunto, né? Vem um conjunto grande de instruções. Mas mesmo tendo um conjunto grande de instruções, se eu, independe de eu ter um conjunto grande ou um conjunto menor aqui, né? Um pouco mais simples, eu tendo as instruções complexas, o meu sistema já vai ser mais lento, porque ele vai estar, né? Tendo que processar mais, né, independente da quantidade aqui do, do número de instruções, né, que tem dentro lá da arquitetura da CISC. Tá? Então, mesmo eu tendo, às vezes, um conjunto um pouco menor de instruções, mas essas instruções sendo complexas, o meu sistema já vai ser mais lento em relação a uma arquitetura CISC, uma arquitetura RISC. Tá? Então, aqui é correto, verdadeiro. Então, vou destacar aqui. 3. Na arquitetura RISC, cada instrução é executada em um ciclo de clock, sendo que todas são do mesmo tamanho. O que vocês acham da 3? Verdadeira, né? 4. Sentença 4. A arquitetura RISC usa mais registradores e menos memória RAM. O que vocês acham aqui da sentença 4? Lembra que nós vimos né, agora há pouco a arquitetura CISC, né? Eu expliquei, né, o porquê que precisava usar, né, mais memória RAM em relação aos registradores. Então, agora aqui na arquitetura RISC, eu utilizo mais registradores, né, e menos memória RAM. Lembre da explicação de agora há pouco, né? Porque na RISC eu não preciso, né, ter que armazenar um grande volume, né, de dados. Então, eu posso usar os registradores que são mais rápidos. Lembre lá da hierarquia, aquela da pirâmide que nós vimos, né? Então, aqui os registradores ficavam no topo da pirâmide, né? Eram os dispositivos mais rápidos. Como eu não preciso armazenar uma grande quantidade de conteúdo, eu consigo armazenar em registradores. Então, aqui correto, tá? Então, a sentença 5, a arquitetura RISC tem como principal objetivo simplificar as instruções de modo que elas possam ser executadas mais rapidamente. O que vocês acham dessa? Sentença 5. Verdadeira, né, pessoal? Eu tenho um conjunto simplificado aqui, né, um conjunto reduzido de instruções, né, de modo que eu possa executar essas instruções mais rápido, né, em comparação lá com a arquitetura CISC, né, que tem um conjunto complexo de instruções. Então, aqui também, verdadeiro. Tá? Então, aqui, assinada a alternativa correta. Então, aqui, letra E, né? Todas as sentenças estão corretas. Certo? Então, vamos para a questão 5. Em relação às arquiteturas de computadores RISC e CISC e suas principais características, analise a sentença a seguir e assinale V para verdadeiro ou F para falso, justificando as últimas neste caso, né? Então, quando for falso. Então, a primeira sentença. Processadores RISC geralmente resultam em projetos menores, mais baratos e consomem menos energia. O que vocês acham?
que vocês acham dessa aí, sentença? Verdadeiro, né? Correto, né? Vou ter uma maior eficiência energética, né? Vou gastar menos energia, já que é mais simples, né? Algo, eu preciso de um hardware menor também, né? Um hardware de menor custo, né? Um hardware mais simples, então eu consigo ter uma eficiência energética melhor. Então aqui, verdadeiro. Sentença 2. Processadores CISC são mais caros e mais poderosos no que diz respeito a desempenho. Entretanto, eles são maiores e consomem mais energia. O que vocês acham da sentença 2? Também, né? Que verdadeiro. Só né, se vocês acertaram a primeira, consequentemente iam saber acertar a segunda aqui também, né? Entender aqui o CISC, por ser mais complexo, né? Então, precisa, né, do maior consumo de energia, né? Então, até porque o hardware vai ser mais robusto, né, mais poderoso. E o desempenho, né, obviamente, vai ser melhor. Sentença 3. Processadores RISC são mais indicados para dispositivos móveis e computadores portáteis mais simples. A 3, o que vocês acham? Verdadeiro, né? Nós vimos agora há pouco, né, que o RISC é usado para dispositivos móveis, né, smartphones, né? Até tinha citado lá o sistema com sistema operacional Android, né, iOS, né? E até mesmo os computadores mais simples, né, os tablets, por exemplo, né? Então, aqui, verdadeiro. Processadores CISC são mais indicados para computadores de mesa, né, notebooks mais poderosos, servidores e etc. Verdadeiro também, né? Vocês acertaram essa, saberiam essa aqui também, né? Então, o CISC usado mais aí para computadores, né, mais robustos, né, mais poderosos, né, já que esses computadores precisam, né, de um maior poder de processamento, né. Então, aqui os notebooks também, né, os notebooks hoje temos notebooks aí que têm performances muito boas, né, inclusive, né, equiparando aí com computadores de mesa, né. Tem até notebook específico aí para jogos, né, para gamer, né, que são bem mais robustos, né, um chassi mais forte, né, enfim, toda a questão da engenharia ali, do resfriamento também mais elaborado, enfim, né. Então, e os próprios servidores, né, que são aí, são meio, equipamentos, né, de grande porte, né, da linha empresarial, né, onde são armazenados os programas, né, sites, enfim, todas as aplicações aí. Verdadeiro. Sentença 5. Processadores CISC utilizam mais memória principal e cache, já que trabalham com o maior volume de instruções e dados simultaneamente. Nesse sentido, estes dados não poderiam ser armazenados em registradores devido à sua elevada quantidade, e são geralmente armazenados em memória cache. Vocês acham dessa sentença aqui? Aí sim nós vimos nessa explicação, né, que eu comentei com vocês. Estava de uma maneira mais simplificada e agora está mais completa. O que vocês acham aqui? Verdadeiro, né? Exatamente, né? Eu vou precisar usar mais a memória principal e a cache, né, que são maiores do que os registradores, já que eu tenho que armazenar um volume maior aqui de instruções e dados, né? E aí, os registradores, né, acabam não servindo aqui, né, já que armazena uma quantidade pequena de dados, né? Então, os registradores são usados aí para arquitetura RISC. Então, aqui, verdadeiro. E a última, processadores isso, utilizam mais registradores, já que trabalham com menos instruções e dados por vez, o que possibilita a utilização predominantemente de registradores. Então, né, se vocês acertarem aqui, saberiam também a resposta da última, né? Então, aqui verdadeiro também, né?
Tá? Então, aqui é aquilo que eu havia explicado anteriormente, né? Então, aqui, como eu não tenho uma grande quantidade de dados, instruções para armazenar, eu vou usar o que eu tenho aí de memória, do tipo de memória mais rápido da minha hierarquia lá, da minha pirâmide de memórias, que é os registradores. Então, o RISC utiliza registradores, por isso ele consegue ser mais rápido, né? Claro, além de toda a questão da parte de engenharia, né, de também ter um conjunto menor de instruções, né, ah, perde menos tempo de processamento, mas o uso dos registradores aqui ele é fundamental, né, para dar um poder, né, de processamento, né, mais veloz, mais rápido. Então aqui todas as sentenças, né, verdadeiras, certo? Alguém tem uma dúvida desses exercícios aqui? Tudo certo, então?